Oi gente, sejam bem-vindos ao Show da Polly e hoje eu estou aqui, para concluir a minha série de vídeos sobre Star Wars The Acolyte. E como vocês podem ver, gente, pelo meu visual, eu já estava aqui prontíssima para dormir, eu já estava preparada para ir dormir, por isso que eu já estou de pijama, já estou com a minha touca de cetim, já estava deitada ali, mas eu falei, não, melhor gravar esse vídeo logo, para não correr o risco, de sei lá, alguma coisa aconteceu, me atrasar, não lançar vídeo, porque semana passada eu já não lancei vídeo. Semana passada, gente, no caso, foi uma semana assim bem caótica, por vários motivos, alguns inclusive que eu não posso assim falar em vídeo, mas foram muitas coisas que aconteceram, então eu acabei não conseguindo lançar os vídeos que era pra eu ter lançado semana passada. E inclusive também fiquei, gente, com crise assim, com dor de tendinite, que é aqui no punho, no pulso, enfim. Então eu tô até agora com essa luvinha aqui pra deixar o meu punho ele mobilizado, apesar de que eu fico o tempo todo mexendo, minha gente, que eu sou toda bestalhada, mas enfim. Acontece que isso também me atrapalhava, de gravar vídeo, de editar os vídeos, na verdade, porque eu edito eles tudo no meu celular, então tinha que ficar mexendo assim. Olha eu mexendo a mão, tá vendo? Eu sou louca, gente, e tendinite pra mim é a primeira vez que eu tenho na minha vida e odiei, achei horrível, porque eu uso a minha mão pra tudo. Eu tô o tempo todo digitando, tô o tempo todo mexendo no celular, editando vídeo, editando foto, editando coisa. Enfim, odiei. Mas foi uma semana caótica e agora eu estou aqui, para conversar com vocês sobre essa conclusão de Acolyte, Tanto o episódio da semana passada, que foi o penúltimo, quanto esse último que lançou hoje de noite, No caso, agora, terça-feira à noite, que é quando eu tô gravando, mas vocês só vão ver, na quarta-feira. E aí, gente, assim, sobre o episódio da semana passada, ele acabou sendo um episódio de flashback, isso eu já sabia, a gente já sabia, eu já tinha comentado isso nos meus outros vídeos, que vários episódios aqui a gente tem essa questão da dualidade, dos episódios serem duplos, ou deles terem duplos títulos, o título que é uma coisa barra outra coisa, e aí ele já trata a dualidade no próprio episódio, ou então episódios que eles têm um título só, mas eles acabam fazendo dupla com um outro episódio, que vai trazer um ponto oposto àquele que foi apresentado pelo primeiro episódio, Enfim, então tem essa dinâmica aqui em The Acolyte, e por causa disso a gente já meio que imaginava, que o episódio de flashback ele ia ter também a sua outra versão, o seu outro lado, que seria sobre a perspectiva do Jedi. E eu confesso, gente, que esse segundo episódio de flashback, quando ele começou, eu não tava curtindo, eu não tava gostando, eu tava achando ele meio chatinho, assim. Porque eu já cheguei a comentar que a pessoa que dirigiu os episódios de flashback, então o 3 e o 7, eu não gostei muito do trabalho da pessoa. Acho que a pessoa, não estava conseguindo executar as coisas da melhor forma possível, especialmente no episódio 3. Então no início eu estava achando ali meio chatinho o episódio 7. Mas quando as coisas foram passando, eu comecei a gostar mais, porque eu estava curtindo mais o que estava acontecendo. Eu acho que o roteiro da série é bom, só não estava gostando muito da direção. E aí a gente finalmente viu o que foi que aconteceu, E o que aconteceu basicamente é que foi tudo culpa do Sol. O Sol, ele foi o maior idiota ali de toda a situação. E isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu não imaginava que ia ser assim que as coisas iam se desenrolar. No início aqui dos meus vídeos, eu sempre falava, não, acredito que todos os outros Jedi, eles devem estar envolvidos em coisa ruim, não sei o que, mas o Sol não, o Sol eu acredito nele, o Sol é bonzinho, o Sol é fofinho. E aí eu achei que foi bem interessante, bem surpreendente que no fim a série basicamente mostra pra gente que o Sol é a grande pessoa culpada ali, ele foi o que mais fez merda. Os outros, obviamente, eles acabaram fazendo coisas erradas também, mas eu acho que o erro deles foi mais assim, seguir o Sol e passar pano para o que o Sol fez, sendo que na verdade assim, a ofensiva da coisa, quem estava indo atrás do problema foi o Sol, então o Sol meio que causou tudo ali. Tudo que foi de horrível, e eu fiquei com muita pena, assim, todo mundo que morreu, inclusive eu amei rever aqui a Carrie-Anne Moss, eu gostei muito dela como a Indara, e eu jurava que a Indara ia ser, tipo, a maior escrota, sabe, eu pensava que quando a gente fosse ver o lado do Jedi, a gente ia ver que ela era uma pessoa bem ruim, e na verdade ela era uma das pessoas mais sensatas ali da situação, então eu fiquei bem chocada com isso. O único erro dela, realmente, foi, tipo, ela ter matado as bruxas lá sem querer, porque eu acho que ela só tava querendo expulsar elas da mente do Kelnak e acabou, tipo, matando todas. Então, tipo, eu acho que não foi de propósito que ela fez aquilo. Mas esse foi um erro dela, E o outro erro foi ela ter passado pano pro Sol. E no final ela ter falado, não, vamos mentir aqui, vamos acobertar o que aconteceu e tal. Então nesses momentos ela errou, mas de modo geral eu achei que ela era sensata com as coisas que ela dizia, Eu achei interessante que ela apontava, tipo, não, a gente não pode sair aqui apontando coisas e reclamando não sei o que, achando que essas mulheres são ruins, porque existem outras culturas, outras formas de ver a força, a gente tem que respeitar. Eu não imaginava que ela ia ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, então me surpreendeu, eu fiquei bem feliz, eu amei a Indara, Queria que ela tivesse aparecido mais aqui na série de modo geral, Porque eu amo a Carrie-Anne Moss, acho ela maravilhosa, amo desde
Matrix, né? Então eu queria ter visto mais dela, mas o que a gente viu eu achei que foi legal. O Kel Naka, gente, eu fiquei com muita pena dele, porque tipo, ele mal apareceu na série, ele morreu assim, né? E era um personagem que ele também era muito bonzinho, sabe? Ele nunca tinha feito nada assim por maldade. Inclusive a cena que a gente tem aqui dele sendo agressivo e tal, ele tava sendo controlado, né, por uma das bruxas e tal. Então assim, eu fiquei com pena dele porque ele não era ruim, sabe? Ele não tinha feito nenhuma maldade ali com toda aquela situação. E sobre o Torben, acho que é assim que fala o nome dele, né? Que é aquele loirinho. Eu também fiquei bem chocada com a situação dele. Eu devo dizer que eu achei interessante que a história dele, o fato de que ele queria voltar para Coruscant e tudo mais, que ele não queria ficar ali naquela missão, me lembrou um pouco, né, o protagonista, eu até acho que é Reith Silas, o nome dele, se eu não me engano, que é o protagonista do livro que eu li, que eu comentei aqui no canal, In the Dark, né, Na Escuridão, que é um livro da High Republic, e a gente tem um personagem que ele é um Jedi, que ele é meio nerdinho, ele gosta só de ficar ali nos arquivos, na biblioteca e tal, ele não gosta muito de ir para as missões. Então eu achei que essa história aqui do Torben, né, ele não querer ficar naquela missão, ele querer voltar para casa, né, voltar pro templo e tal, eu achei que foi uma coisa que me lembrou o livro, então eu gostei disso. E fiquei com pena dele também, né, porque ele ali acabou ficando traumatizado, ele ficou super machucado, enfim, aquilo acabou com a vida dele ao ponto de no final da história não, né, no início da série, então é no início da história, mas que foi bem no futuro, depois do acontecimento, né, ele acaba ali, né, tomando aquele veneno que a May dá pra ele e ele acaba morrendo, né, então assim, achei bem pesado, bem triste, eu achei que a maioria deles não merecia, né, ter morrido e ter sofrido da forma como eles sofreram e morreram, né, pra mim só o Sol que merecia realmente, o Sol realmente ele foi escroto ali. Mas eu fiquei com pena, eu também achei uma pena, assim, um mal entendido com as bruxas, né, porque as bruxas, a maioria delas era muito, assim, tipo, muito sensata, sabe, elas não estavam sendo escrotas, elas não estavam sendo ridículas, elas só estavam querendo se proteger, né, e a grande mãezona lá, a grande líder do Coven, ela estava super disposta a dialogar, deixar a filha fazer o que ela queria, então, assim, foi horrível tudo que aconteceu ali, foi bem traumático, né, mas eu gostei do episódio, assim, e outra coisa, eu gostei das cenas de ação, eu achei que, de modo geral, o episódio, eu não achei ele bem dirigido, assim, quando a gente tem, sabe, os diálogos de personagens, as coisas mais comuns, cotidianas acontecendo. Eu acho que o episódio ele não sabe fazer as coisas mais ordinárias parecerem extraordinárias em tela, sabe, de você gostar, de você ficar instigado, assim. Eles não fazem muito bem isso. Mas em relação às cenas de ação, eles conseguem realmente pegar assim sua atenção, deixar a pessoa ali impactada. Eu gostei das batalhas que a gente teve ali, né? Achei que todas elas foram muito legais. Mas então agora falando a gente sobre esse último episódio, depois que a gente descobre, né, as escrotices do Sol, é muito engraçado você concluir assim a história, porque eu acho que a gente conclui a história, né, agora tendo um ponto de vista sobre tudo que aconteceu muito diferente, né, e basicamente o que a gente vê aqui nesse episódio é a Osha, ela se entregando para o lado sombrio, né, ela meio que se tornando ali uma Sith, né, acho que não dá pra dizer necessariamente que ela já é uma Sith, né, porque tá ainda no processo, mas eu gostei dessa coisa dela sucumbir à escuridão, eu acho que é algo que faz sentido, porque a própria atriz, inclusive, ela já chegou a dizer em entrevista, né, que o filme favorito dela era A Vingança dos Sith, então a gente entende que elas, né, pessoas que trabalhavam nessa série, elas já têm uma adoração pelas prequels de Star Wars, né, e por essas histórias que são mais sombrias e que tem um final que é mais triste, assim, né, da pessoa indo para um lado sombrio, indo para um lado mais negativo. Então eu gostei muito dessa transformação dela. Eu pensei que eles não iam conseguir fazer isso de uma forma que fosse bem feita, que fosse bem construída em apenas um episódio, mas eu acho que eles acabaram conseguindo executar muito bem, porque ela descobrir a verdade sobre o que o Sol fez, né, meio que dá realmente sentido para ela se entregar de vez ao lado sombrio, né? Então eu gostei bastante disso. Eu amei ver as duas irmãs, né, a Osha e a May, elas fazendo as pazes, elas se entendendo, né? Eu gostei também que no início elas estavam brigando, então elas tiveram uma luta ali entre elas, que eu achei essa luta bem legal. Mas depois que a gente tem essa luta delas, elas acabam conversando, e aí depois tem um momento, né, que o Sol ele acaba assumindo que foi ele que matou a mãe das meninas ali, e a Osha estava ouvindo, então ela fica chocada. Então eu amei que ela descobriu tudo, eu amei ver ela e a irmã interagindo, sabe? Eu gosto muito das duas personagens. E eu torcia já há muito tempo, há muitos episódios eu já torcia pelo momento que elas iam conversar, iam se entender, porque eu realmente gosto de ver elas juntas, então eu amei que nesse episódio a gente teve isso, né? E assim, falando sobre a Osha indo para o lado sombrio, eu amei o momento que ela matou o Sol, né? Eu achei que foi incrível aquela cena, né? E dela ter conseguido matar sem usar uma arma, que no caso era a missão da sua irmã, né? A May não conseguia, mas ela foi lá e conseguiu e matou no puro ódio, né? Eu também gostei muito da gente ver a cena da transformação do sabre de luz, né? Ele ficando ali vermelho. Isso é uma coisa que nunca apareceu no audiovisual, assim, tipo, pelo menos em live action, né? Nunca aconteceu da gente ver realmente essa transformação. A gente sabe que essa transformação acontece
Eu, assim, gente, eu vejo coisa de Star Wars, eu leio coisa de Star Wars, mas eu também não sou, tipo, a maior aficionada, assim, que sabe todos os detalhes. Mas eu lembro de já ter visto em algum canto, né, a explicação que os cristais ali, né, que fazem o sabre de luz, ele acaba sangrando, né, por isso que ele se transforma ali no sabre de luz vermelho. E aí, basicamente, foi esse processo que a gente viu aqui em tela. Isso era uma coisa que eu só tinha lido a respeito, né, em relação ao universo de Star Wars, mas eu nunca tinha visto realmente isso acontecer. Então, eu adorei que eles mostraram pra gente essa transformação, né? Eu também adorei que eles tiveram aquele ângulo assim de mostrar o sabre de luz por dentro, a gente vê o cristalzinho lá dentro, porque, tipo, em tese eu já sabia que havia um cristal lá dentro, mas eu nunca tinha visto o cristal sendo um cristal, né? Então eu gostei também que quando o sabre de luz ele tá ali caído no chão, eles deram um zoomzinho assim dentro pra você ver dentro o cristalzinho e depois o cristal também começando a sangrar, começando a perder a cor azul e ficando vermelho, né? Eu achei que tudo isso foi bem legal, achei essa cena muito bem dirigida. E achei que foi incrível ela matando o Sol. Eu achei que foi incrível. O Sol, como personagem, eu ainda acho que ele é um personagem que é super legal. Ele não é um personagem bom, mas ele é super interessante, super legal. E eu acho o ator maravilhoso e incrível. Né? Uma coisa aqui falando sobre o episódio flashback, também sobre esse final, é que eu achei que a relação dele com a Osha é meio esquisita. No sentido assim de que ele meio que fica obcecado pela ideia de ter ela como Padawan. Né, ele fala assim, nossa, porque eu amava, eu amo você, né, e foi, tudo que ele fez foi por amor, né, e eu achei isso meio bizarro, porque eu não sei se vocês vão concordar, mas eu achei, desde que eu vi o episódio Flashback, eu achei que a forma como ele via ela parecia meio predatória, né, especialmente assim, ela sendo criancinha e ele já adulto, eu achei que ele ficou obcecado por ela de uma forma muito esquisita, muito estranha, né, e a gente sabe assim que os Jedi, eles têm uma coisa assim de... é, tem uma reflexão a respeito de religião, né, e de você fazer metáforas e alegorias em relação a religiões do mundo real, a gente sabe disso. E eu senti que a proposta da série era meio que mostrar pra gente assim, que os Jedi eles não sabem lidar com sentimentos. Isso já é um fato. Os Jedi não sabem lidar com sentimentos, eles não podem, né, amar, assim, se apaixonar por alguém, não podem fazer várias coisas, tem que ser ali tudo certinho. E o Sol, obviamente, a gente percebe, né, que ele tinha dificuldade de lidar com aquilo. Porque todos os Jedi eles devem ter dificuldade de lidar com os sentimentos, né? Porque ninguém é um robô, né? Então eu tenho problemas assim em relação à cultura, à filosofia do Jedi por causa disso, nessa questão do sentimento. Nesse ponto, eu sempre acabo concordando mais com os Sith, né? E o que eu senti é que a série queria meio que mostrar pra gente que exatamente pelos Jedi eles não aprenderem a lidar com seus sentimentos direito, eles acabam tendo esses sentimentos, sentindo e fazendo coisas de acordo com esses sentimentos, né? Que meio que não são lógicas, que não são corretas, sabe? Porque eles não têm preparo, eles não têm realmente assim uma maturidade para lidar com seus sentimentos, porque eles são, né, ensinados desde cedo a ignorarem esses sentimentos, né, a não terem esses sentimentos e a pensarem sempre no bem maior, né, e eles basicamente vê essa coisa assim mais individual, sentimental, quase como se fosse uma coisa egoísta, né, e o Jedi tem que estar ali por todo mundo, fazer as coisas por todo mundo, mas obviamente isso não é verdade, né, gente, você ter sentimentos e você sentir coisas e tal, não é egoísmo, isso faz parte do ser humano, enfim. Então acho que essa discussão é bem interessante, mas o que eu queria dizer em relação à religião é que eu achei meio parecido com o fato de que a gente tem muitos casos, né, de padres que abusam sexualmente de crianças, enfim, a gente sabe, né, são várias denúncias, várias coisas, né, polêmicas na igreja, enfim. E eu senti meio que isso, meio que uma coisa assim que parece que os Jedi eles têm essa coisa, né, religiosa, assim, eles têm esse costume de que eles não interagem com ninguém, que eles não têm relações, e isso faz com que eles sejam despreparados para lidar com relação e sentimentos de uma forma que seja correta, que seja natural, que seja normal, e por causa disso eles acabam expressando esses desejos e esses sentimentos, esses pensamentos de uma forma que é completamente bizarra e doente, né? Então, por isso que ele tava meio obcecado ali pela Osha. Eu não sei, mas eu achei ele meio pédo ali. Eu achei ele meio esquisito. Eu achei bem estranho. E aí, e nesse último episódio, eles também focam muito nisso de dizer, né? Porque era o amor que ele tinha por ela, o amor. E, obviamente, podia ser o amor de pai e filha. Pelo menos nos primeiros episódios eu via dessa forma. Mas desde o flashback, eu comecei a ver de outra forma. Porque eu não acho que a forma como ele olhava pra ela, como ele ficava admirando ela e querendo ela, não parecia ser uma coisa de pai e filha. Parecia ser uma coisa meio estranha mesmo ali, meio bizarra. Então, foi bem esquisito, mas eu achei interessante. E eu achei que o ator ele é muito bom, então ele soube trabalhar tudo isso, sabe? Eu achei que foi uma coisa muito interessante da gente ver aqui sendo abordado em Star Wars. Então eu gostei de tudo aquilo, né? Da morte dele, enfim. Achei icônico, achei maravilhoso. No geral, gente, uma coisa que eu senti é que esse último episódio, ele basicamente foi a confirmação de várias teorias que eu já tinha feito, né? Porque eu já tinha falado assim, que eu tava sentindo que a série ia terminar de um jeito, que um bando de gente ia morrer e eles iam colocar a culpa inteira no Sol, né? E realmente foi isso que aconteceu.
A gente vê que basicamente ele saiu como culpado, assim, por todos os assassinatos que teve no decorrer dessa temporada, né? E que foi descoberta a mentira, né, do que ele realmente tinha feito lá no planeta das gêmeas, no passado, enfim. E aí ele acabou sendo culpado de tudo, como eu já tinha falado que eu achava que ia acontecer no meu último vídeo aqui sobre a série. E eu achei que foi um final que fez sentido, né? Exatamente por isso que eu já tinha imaginado que ia acontecer e realmente aconteceu. Outra coisa que também foi exatamente como eu já tinha teorizado, foi a questão da gente descobrir que a Vernestra, ela era a antiga mestre ali do do Khmer, né? E eu adorei, né, que foi confirmada essa teoria, porque para mim faz todo sentido, né? Inclusive porque a própria Vernestra nos livros, ela já tinha tido uma relação, né, com o Jedi, com o Padawan, no caso, que ele já estava meio que indo pro lado sombrio. Isso é logo o primeiro livro que ela é introduzida. Ela já tem essa coisa, ela já tem um Padawan, né, que ele já tem essa coisa de quase ir pro lado sombrio e ela tem que trazer ele pro lado da luz. Então, é interessante, para mim faz sentido que ela meio que talvez mais tarde na vida dela, muito tempo depois, ela tenha tentado fazer a mesma coisa, né, pegar ali um Padawan que ele tá indo mais pro lado sombrio e ela deve ter tentado trazer ele pro lado da luz, como ela já fez, né, no passado quando ela era mais jovem. Mas dessa vez ela acaba falhando, né? Ela acaba fazendo alguma coisa errada. Eu acho que provavelmente deve ter sido alguma situação de mal entendido, como o que aconteceu lá, né, entre o Luke e o Kylo Ren em Os Últimos Jedi, né? Então é isso que eu acredito que realmente deve ter acontecido, mas eles basicamente eles se separaram. Ela provavelmente, né, foi a pessoa que usou o chicote lá nas costas do Kimir, que a gente vê que ele tem essa cicatriz. Mas o que eu achei assim é que a série, os episódios são muito curtos, as coisas meio que demoraram um pouco pra acontecer. Eu não achei chato de acompanhar, eu adorei acompanhar toda semana. Mas eu sinto assim que acontece pouca coisa no geral, né? Essa temporada ela termina muito incompleta. Eu pensava antigamente, né? Assim, quando tava sendo anunciado que existia The Acolyte e tal, eu imaginava que essa série ia ser tipo uma minissérie, que ela ia trazer uma história completa, mas não. A gente vê que ela é uma série bem completa e basicamente nada se conclui no final dessa temporada, né? Tudo fica meio que aberto pra gente ter uma continuação, pra gente ter uma segunda temporada, né? Então essa questão da Vernestra com o Kimir meio que é confirmada aqui a relação deles, mas a gente não vê nada entre eles não se enfrentam, a gente não tem um flashback, a gente não vê exatamente o que aconteceu, né? O próprio chicote, né, o sabre de luz de chicote dela, ela só usou uma vez uma cena que foi no episódio da semana retrasada e foi para matar um bicho aleatório, tipo, ela nem usou em luta nem nada, então tudo a gente vê que tem muitos elementos aqui da série que eles são coisas que têm potencial, mas só vão acontecer no futuro, não estão acontecendo agora. Então, e falando sobre isso, aí outra coisa que eu queria dizer também. Quando a gente tá lá no planeta que tá o Kimir e a Osha, tem um momento que a gente vê, né, uma criatura aparecendo ali na sombra, ali nas cavernas, que provavelmente, né, é o Darth Plagueis. Acho que é assim que fala o nome dele, né, o Darth Plagueis, que a gente já sabe que ele existe e tal, da história, né, de Star Wars, enfim, é um personagem que já estava presente nos livros Legends, né, que ele já é citado na trilogia prequel. Então achei que foi muito legal a gente ver esse personagem, mas pra mim foi uma coisa que soou muito, tipo, gratuita, assim, que foi só uma promessa. Foi só uma promessa, tipo, gente, olha esse personagem aqui, tipo, um segundo, parecendo aquelas propagandas que tem às vezes na TV, que é, tipo, super rápido, assim, e aí passou, saiu, e você fica, tipo, nossa, eu quero ver isso, eu gosto desse personagem, achei ele interessante, acho que tem potencial, mas a série não faz nada com ele, é só dizendo, isso aqui é pra próxima temporada, né, então achei que muita coisa a série apresentou, e é só pra próxima temporada. A história parece que não começou, né? No caso, a história parece que acabou de começar. E aí eu fiquei com a sensação de tipo, meu Deus, preciso do próximo episódio. E a gente não sabe quando o próximo episódio vai lançar, porque a gente não sabe nem se a série foi renovada ainda, né? Porque não foi confirmado nem nada. E eu sei que na internet tá sendo bem polêmica, né? As reações a The Acolyte, tem gente amando, tem gente odiando. A maioria tá odiando. Mas eu estou na parte do grupo de gente que tá gostando bastante, alguns até amando, enfim, eu tô mais de um lado positivo, né, assim, dos espectadores, né, então eu tô curtindo o que eu tô vendo, eu quero ver mais sobre isso, eu acho que tem muito potencial, eu adoro os atores, né, o Kimir é um gostoso e é talentoso, as gêmeas lá, Mei e Osha, a atriz é belíssima, ela é talentosíssima, ela é incrível, ela é maravilhosa, sabe, quero ver mais dela. A Vernestra, ela é insuportável, mas eu acho que a relação dela com o Kimir é uma coisa super interessante, né, eu quero muito ver como é que aquela personagem lá dos livros, ela vai aos poucos se tornar essa personagem aqui da série, porque elas têm certas diferenças, né? Se passaram mais de 100 anos, né? Acho que foi um século ou mais que passou entre os livros e essa série. Então tem muita coisa para abordar.
Eu quero ver mais, né, do Darth Plagueis, né? Eu quero ver do Yoda também, porque isso era uma coisa que eu também tinha falado nos meus últimos vídeos, né? Nos outros vídeos. Eu falei, eu acho que uma participação especial que a gente vai ver nessa série vai ser do Yoda. Porque toda série de Star Wars sempre tem uma cameo, né? Que eles pegam um personagem assim, aparece, não sei o que, pra gerar, né, engajamento online, likes, todo mundo comentar no Twitter. Então isso sempre acontece nas séries, né? Não só de Star Wars, mas nas séries da Disney Plus, de modo geral, né? Com a Marvel eles fazem a mesma coisa. E aí eu já imaginava que o Yoda ia aparecer, porque ele é um personagem que faz muito sentido aparecer aqui nessa fase da Alta República. E aí ele aparece assim, tipo, um segundo. Ele e o Darth Plagueis são tipo basicamente assim, uma propaganda do potencial para uma segunda temporada, né? Então eles aparecem assim, um segundinho e vai embora, um segundinho e vai embora. Então, de modo geral, o que eu posso dizer é que assim, eu gostei de Acolyte, eu gostei de acompanhar toda semana, eu gostei dos episódios, eu gostei dos personagens, né? Tanto os personagens que ainda estão vivos, quanto também os personagens que morreram, né? Eu gostava de todos eles, né? A Jack, o Yord, sabe? Eu achei que todo mundo tinha muito potencial. O Sol também, eu adorei toda a história dele. Mesmo quando a gente descobriu esse lado mais sombrio dele, eu continuei achando ele interessante como personagem, né? Então, assim, eu acho que é uma história rica, é uma história que é interessante, é uma história que ela é nova em vários sentidos, né, em relação ao universo de Star Wars, não é só aquela mesma coisa, e é uma história assim que a gente vê que traz elementos, né, recupera elementos das histórias mais polêmicas de Star Wars, né, porque normalmente eu sempre fico citando as prequels, né, e os últimos Jedi. Que as prequels a gente sabe que teve uma época que todo mundo odiava, hoje em dia as pessoas aceitam mais, mas teve uma época que todo mundo odiava, né, quando eles estavam sendo lançados. Eu particularmente gostava, né, das prequels desde sempre, e os últimos Jedi eu gosto também. Eu tenho vários problemas com a trilogia sequel de modo geral, mas eu acho que assim, pra mim não faz sentido o hate que os últimos Jedi recebem, porque na minha opinião o hate quem devia receber era o Despertar da Força, que eu acho o Despertar da Força péssimo, né, e extremamente genérico e sem imaginação, sem criatividade. Eu acho podre, podre, podre o Despertar da Força. Eu gosto muito mais de Os Últimos Jedi, eu acho que é o mais criativo, o mais inteligente, o mais ambicioso, né, da trilogia sequel. E eu gosto um pouquinho também de Ascensão Skywalker, mas Ascensão Skywalker é só aquela farofa, tipo, não é bem feito não, mas é só, tipo, cena de ação divertidinha, não sei o que, umas farofa louca, umas loucura, né, final feliz. Eu gosto dessa vibe final feliz e farofa, né? E pelo menos as coisas que estão acontecendo são, tipo, não é uma repetição de algo que já aconteceu, como é o Despertar da Força, né? Então, Despertar da Força, gente, eu odeio, acho péssimo esse filme. Mas os outros, né, enfim, eu curto, mas especialmente Os Últimos Jedi, eu acho que é o melhor e é referenciado aqui na série. Então, eu sinto que essa série, ela representa um bom caminho para Star Wars. Eu acho que essa era da Alta República é uma era, assim, uma fase das histórias, né? Que eu acho que é muito interessante. E eu espero de verdade que eles continuem explorando, né? Eu espero que, independente do hate, né, a série tenha tido audiência o suficiente para ser renovada para mais temporadas, porque eu quero ver mais, né? Eu quero ver mais desses personagens, mais desse mundo, mais dessa era, mais dessa época. E é isso, basicamente é isso que eu tinha pra falar, né, gente? E aqui concluímos, né, de Acolyte, pelo menos a primeira temporada de Acolyte. Eu espero que tenha mais, mas é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais.